Agora, 9h01, é com muito prazer que eu dou as boas-vindas aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, da doutora Maiana Zatz, professora, diretora do Centro de Pesquisas do Genoma Humano da USP, uma das maiores cientistas do Brasil, que vai falar conosco sobre uma pesquisa que indica um caminho para a gente entender por que, às vezes, algumas pessoas que conviveram com outras contaminadas pela Covid não pegaram e não pegam a doença. Professora Maiana Zatz, bom dia, muito obrigada por falar conosco. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouco da nossa pesquisa. Então, a ideia surgiu porque eu tinha um casal de amigos, onde logo no começo da pandemia, no início do ano passado, ele pegou Covid, ele ficou 2 semanas em casa, com febre, com todos os sintomas, e a esposa que cuidou dele não teve absolutamente nada, né? E aí eu me interessei, achei que era uma coisa rara, né? Mas eu disse, como é que a gente explica essa resistência dela, né? E comecei a perguntar se alguém conhecia mais casos semelhantes. E aí nós divulgamos na mídia que a gente estava interessado em estudar esses casos e, para minha surpresa, nós recebemos 2.000 e-mails de pessoas que disseram, isso aconteceu conosco, a minha esposa teve, eu não tive, o meu marido teve e eu não tive, né? Então, mostrando que era muito mais comum do que a gente imaginava. Importante lembrar que esses casais foram convocados e nós recebemos e-mails no ano passado, né? Então, foi antes da circulação da variante Delta e foi antes do início da vacinação, né? Bom, e aí nós resolvemos, então, tentar estudar o DNA dessas pessoas para ver se a gente conseguia explicar por que uma pessoa tinha o Covid e a outra, dormindo juntos, sem proteção, sem máscara, não teve absolutamente nada, né? E nós conseguimos, então, coletar o DNA de 86 casais, que a gente chama de casais discordantes, né? Onde um teve e outro não teve. Aquele que teve tinha o exame de PCR confirmando, né, que foi Covid, e aquele que não teve tinha os anticorpos negativos, então mostrando realmente que ele não tinha se infectado. Então nós comparamos o DNA, o genoma desses 86 casais, e o que nós achamos? Achamos alguns genes diferentes, comparando os infectados, doentes, e os resistentes, né? Importante lembrar que são genes, existem muitos genes que estão relacionados com a nossa resposta imune, mas nós resolvemos focar, então, num grupo de genes que a gente sabe que são muito importantes para a nossa resposta imunológica. E nós achamos, então, 2 genes que eram diferentes, o MIC-A e MIC-B, nos 2 grupos, e tentando entender como é que a gente explicaria essas diferenças, né? E o que a gente sabe desses genes é que eles atuam na expressão de células que a gente chama de natural killers, tá? O que são essas natural killers? Se a gente traduzir ao pé da letra, seriam os nossos assassinos naturais. Então, são as nossas primeiras células de defesa, né, que atuam quando a gente tem qualquer tipo de infecção. E, então, essa diferença, como é que a gente explica? As pessoas que contraíram, né, os sinais clínicos da Covid, teriam essas células NK menos eficientes, uma resposta mais demorada, enquanto que as pessoas resistentes teriam uma resposta mais rápida e mais eficiente, né? Então, esse estudo mostrou essa diferença, mas, como eu disse, são apenas esses genes que nós estudamos. E a gente sabe que tem muito mais genes que estão incluídos, né, e que têm um papel importante na resposta imune. Doutora, bom dia, muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. No exemplo em que a mulher pegou o Covid e o marido não pegou...
Meu exemplo. Então, vocês são casais discordantes, viu? Tá vendo? Eu dizia pra você logo no início, eu te conheci lá atrás. Tem certo sentido o que você está dizendo, Agostinho. Casais discordantes. Agora, me explica uma coisa, doutora. Esse marido, o marido que não pegou, né? Dormiu com a mulher, conviveu e tal, não sei o quê. Ele não vai pegar Covid de ninguém? Então, tem outro dado muito interessante nesse sentido. O que nós vimos? Que tinha muito mais mulheres resistentes do que homens, tá? No grupo das resistentes, né? Mas aí a gente começou a ver casos interessantes, pessoas assim como a Thaís está contando, de casais onde, por exemplo, os dois eram médicos, né? Aí ela teve Covid e o marido não teve nada. E alguns meses depois, ele pegou Covid tratando de um paciente, né? E aí, como é que a gente explica isso? A gente descobriu que os homens transmitem muito mais a Covid do que as mulheres, tá? Então, além das mulheres serem mais resistentes, elas transmitem menos, tá? Por que isso? Então, esse foi um outro estudo que foi feito também no Centro do Genoma, onde nós comparamos a carga viral entre homens e mulheres, tá? A quantidade de vírus entre homens e mulheres. E o que se observou? Quando você compara a carga viral naquelas swabs, né, onde você pega o cotonete e tira dessa região, né, o vírus, estuda o vírus, não tinha diferença entre homem e mulher. Mas quando se estudou a carga viral na saliva, se viu que havia cerca de 10 vezes mais vírus nos homens do que nas mulheres. A carga viral era cerca de 10 vezes maior nos homens do que nas mulheres. E como a gente sabe que o vírus é transmitido principalmente pela saliva, isso explicaria, né, por que os homens transmitem mais e as mulheres transmitem menos. De fato, quando a gente foi fazer nosso estudo epidemiológico, nós vimos que entre os casais que nós estudamos, tinha mais de 900 casos onde o vírus primeiro infectado foi o homem e só 600 casos onde a primeira pessoa infectada foi a mulher, né? Então, como é que a gente explicaria o caso da Thaís? É possível que a carga viral que ela tinha na saliva era muito pequena, e então ela não contaminou o marido, né? E pode ser, isso não quer dizer que ele não possa ser contaminado se tiver contato com uma pessoa que tem uma carga viral maior. Deu para entender? Deu para entender. Deu sim, mas aí ficou uma outra dúvida, doutora Maiana Zatz, que é a seguinte: essas pessoas superimunes, que têm essa maior quantidade dos natural killers, isso é só para Covid ou se aplica também a outras doenças virais? Então, essa é uma boa pergunta. Primeiro, isso se aplica à Covid quando a gente tinha as outras variantes. A gente nem sabe se com a variante Delta isso também funciona. A gente sabe que com diferentes vírus a resposta pode ser diferente, né? Um exemplo muito interessante foi com HIV, com a AIDS, né, que é um outro vírus, né, e que se descobriu que tinham pessoas que eram resistentes ao HIV. Só que, diferentemente do caso da Covid, essas pessoas eram raras, cerca de 1%. O que se descobriu? Que essas pessoas que eram resistentes ao HIV tinham uma mutação em um gene que impede a penetração, a entrada do vírus dentro das células, né? Então, essas pessoas realmente são imunes. Mas é outro mecanismo, né? Não é o mesmo mecanismo da Covid, né? Então, a tua pergunta é muito boa. A pessoa pode ser imune a um tipo de vírus e não a outro tipo de vírus, né? A gente está aprendendo muito com essa pandemia e com as outras pandemias, né, que já ocorreram. Nós estamos conversando com a doutora Maiana Zatz, que é professora diretora do Centro de Pesquisas do Genoma Humano aqui da USP. Doutora, essa história dos dois genes, então, que identificam essas pessoas superimunes, dá para a gente usar esses dois genes e transferir para uma pessoa para tornar todos nós superimunes, doutora?
Bem que eu gostaria, mas não dá não. Primeiro, porque a gente não sabe, como eu acabei de falar, se esses 2 genes são suficientes para outros tipos de pandemias. Né? A própria variante Delta, eu não sei se são, né? Então, é um estudo complexo. A boa notícia é que a gente está vendo que o número de pessoas que são resistentes ou que tiveram contato próximo com o Covid e não pegaram, é muito grande, né? Então, essa é uma boa notícia. Por outro lado, a gente sabe que pessoas podem se infectar, ficarem assintomáticas, né? E transmitir para outras pessoas. E isso é muito importante saber e reforçar que mesmo essas pessoas que tiveram contato próximo e não pegaram, devem se vacinar, devem continuar com os cuidados de máscara, devem manter o distanciamento social, né? Porque a gente não sabe se essas pessoas não estão transmitindo para outras, né? Doutora Maiana Zatz, a senhora falou que um momento de pandemia, é claro, é um momento muito rico para a ciência. E colocando aqui à parte toda a tragicidade dessa situação que a gente vivenciou nos últimos tempos. Mas é um momento de mais pesquisas, de mais descobertas, dessa colocação tão rápida da vacina no mercado, que nunca havia acontecido nesse ritmo. Nesse momento aqui, já quase 2 anos de pandemia no mundo, quais são as principais consequências para a ciência do que a gente viveu com a Covid-19, na opinião da senhora? Então, eu acho que a pandemia alertou o mundo para a importância da ciência. Eu acho que foi o lado positivo. Infelizmente, isso não aconteceu no Brasil, né? A gente tem sorte que em São Paulo a gente tem a FAPESP e a FAPESP manteve as nossas pesquisas, mas não aconteceu isso no resto do Brasil, né? Houve um corte enorme nas verbas de pesquisa. Mas no resto do mundo, isso ficou muito claro. Por que as vacinas foram descobertas tão rapidamente? Porque houve investimentos a longo prazo, né? São anos de investimento, então, no estudo do DNA, do estudo do RNA, e que permitiu, então, essas vacinas de última geração, né? E realmente ninguém acreditava, se vocês devem lembrar no começo da pandemia, que se iria descobrir vacinas um tempo tão rápido e uma quantidade tão grande de vacinas, né? Então diziam, não, vai levar 4 ou 5 anos, e depois para a gente vacinar um número grande de pessoas vai ser quase missão impossível. Bom, felizmente essas previsões não se concretizaram, né? Mas por que isso? Porque houve um investimento enorme, né, no mundo todo em ciência, né? Nos Estados Unidos, o Trump, que podia até ser um negacionista, ele investiu muito dinheiro em pesquisa e na produção de vacinas. Então, eu acho que isso devia ser um alerta, né, para o nosso governo também, da importância de se investir em ciência, né? Ciência básica que pode se transformar numa cura, num tratamento para doenças como essa, né? A gente não pode ser imediatista, né? Tem que pensar, olha, vamos pensar em ciência, vamos investir em pesquisadores, porque é outro problema que a gente está tendo enorme da fuga de cérebros, né? Para poder, num momento de uma pandemia, estarmos prontos para reagir. É isso, doutora. E falando em pesquisa, em novidades, enfim, surge essa informação desse remédio experimental, né? Esse Molnupiravir, que, segundo essas pesquisas experimentais ainda, ele diminuiria em 50% a chance de hospitalização e de morte no caso do Covid. Não dá para cravar, ainda é experimental, mas a senhora acha que o caminho inevitável é esse, chegar a um medicamento que vai diminuir significativamente os danos provocados pela Covid, doutora? Com certeza, tem muita pesquisa sendo feita nesse sentido e vai se chegar lá, né? Os tratamentos já melhoraram muito, né? Então, vocês lembram que no começo, bom, não vou nem falar do kit Covid, mas se descobriu que corticoides podiam ajudar muito, né, a não ter uma evolução grave, problemas para evitar a coagulação do sangue, né?
tudo isso são tratamentos que foram introduzidos depois e diminuíram muito a morte nos hospitais, né? Então, tem muito investimento em novos remédios e eu espero que logo, logo a gente nem precise, né, que a vacina dê conta e que a Covid se transforme numa gripe comum, né? Essa tecnologia nova usada em algumas das vacinas, doutora Maiana Zatz, pode abrir portas também para que se ache vacina para outras doenças? Sem dúvida, não só a porta para outras doenças, como, desculpa, é realmente isso, quer dizer, esses estudos de DNA e de RNA, né, estão já abrindo portas para novas doenças, né? E eu acho que isso vai permitir um salto qualitativo gigantesco. A ciência funciona assim, né? Você vai colocando tijolinhos, tijolinhos, tijolinhos e, de repente, a casa fecha, né? Então, a gente... com certeza vai ter saltos qualitativos. Eu acho que tem que olhar o lado positivo dessa pandemia, né, que assustou o mundo todo, mas isso vai permitir realmente muitos avanços e principalmente em doenças genéticas. Doutora, eu não quero colocar a senhora em situação constrangedora, mas difícil e tal, delicada, mas eu não me permito... Jamais. Jamais. Mas eu tenho que perguntar para a senhora. O Conselho Federal de Medicina, a Defensoria da União, né, de forma tardia, claramente tardia, decidiu abrir um processo e tal, e está prometendo cobrar indenizações e multas do Conselho Federal de Medicina por causa do apoio, ou pelo menos da omissão em relação à aplicação do tal do kit Covid, né? A senhora, como médica, como é que a senhora analisa a postura do Conselho Federal de Medicina nesse período todo, doutora? Olha, deixa primeiro deixar claro que eu não sou médica, eu sou geneticista, mas eu tenho uma formação em genética médica, tá? Eu acho que acho difícil eu emitir opinião, eu acho que tem que tomar cuidado para a gente não exagerar do lado de lá, né? Concordo que o kit Covid se mostrou. No começo ninguém sabia, né? Os primeiros trabalhos até eu achei, olha, pode ser uma coisa interessante, mas depois as pesquisas científicas mostraram que não funcionava. Então, no momento que se mostrou que não funcionava, eu acho que não deveria mais ser receitado, né? Mas, por outro lado, eu tenho ouvido muito a mídia dizer os pacientes não sabiam o que estavam tomando, os familiares não sabiam o que a pessoa estava tomando. E quem já esteve em hospital, já esteve acompanhando uma pessoa em hospital, é muito comum o paciente não saber o que ele está tomando. O médico vai lá, receita e vai embora, e a enfermeira vem com um potinho com as pílulas e manda você tomar, né? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não exagerar do lado de lá, tá? Então, de maneira nenhuma, eu não estou defendendo o kit Covid, né? Eu sei que não funciona, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado para não exagerar também nas colocações. Bem, eu queria agradecer muito a professora Maiana Zatz, diretora do Centro de Pesquisas do Genoma Humano da USP, falando conosco sobre essa descoberta feita por cientistas da USP, que explica por que algumas pessoas têm aparentemente uma proteção maior na contração da Covid. Muito obrigada, viu, professora? Foi muito boa a conversa. Espero que a senhora volte em breve aqui à Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço muito o convite.